significa muito, já chorei litros por causa dessa música, é maravilhosa, tem uma letra linda, para vocês verem como a gente tem letras bonitas, tem compositores que fazem letras maravilhosas e às vezes a gente nem, né, nem liga, a gente vai para aquela lá que não tá falando nada, né? Mas eu vou perdoar vocês, é que eu meio que seleciono minhas músicas, sabe? Porque me ajuda no meu dia a dia. Vamos fazer uma preparação? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Então vamos fechando nossos olhos e agradecer imensamente a presença dos nossos amigos espirituais que já estão conosco, fazendo a limpeza do nosso lar, fazendo a limpeza do nosso corpo físico, de nossas energias, limpando também todos os cantinhos da nossa casa, limpando os nossos familiares, tirando todas as energias negativas, formas e pensamentos negativos, tudo que atrapalha, que deixa a gente angustiado, com depressão, com medo, está sendo retirado neste momento e transmutado em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Tudo bem com todo mundo? Agradeço a presença de todos que estão comigo. Então, vamos participar hoje, quero todo mundo participando. Eu coloquei um recadinho aí, o Sidney também está colocando. Gente, não é para parar tratamento médico só porque está fazendo tratamento espiritual. Não é para parar de tomar medicamento que o médico pediu só porque está fazendo tratamento espiritual e está tomando água fluidificada. Não é assim que funciona, tá bom? O tratamento espiritual, ele vai auxiliar no tratamento da Terra. Então, se você está fazendo um tratamento já médico, não pare de fazer. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando você se propõe a fazer um tratamento espiritual, o que vai acontecer? Os médicos espirituais vão intuir os médicos da Terra. Eles vão intuir, eles vão passar energia, eles vão fazer com que aquele medicamento faça efeito necessário, enfim, as coisas vão andar em paralelo. Agora, se vocês pararem os tratamentos médicos, que foi aquele passo que você deu em direção à sua cura, aí vai ficar complicado, porque o plano espiritual precisa dessa parte material também, para que algumas coisas façam mais efeito, porque a gente ainda, né? A gente não é só energia, a gente tem esse corpo físico ainda, né? Então a gente precisa do tratamento material, tá bom? Então vamos lá? Hoje, o nosso tema é o planeta Terra. Ai, que tema chato. Chato nada. Quer tema mais bonito que esse? Mais colorido que esse? Né? Alguém conhece algo mais maravilhoso do que o nosso planetinha? Lindinho? Só que a gente vai conversar sobre o nosso planeta de uma maneira diferente, tá bom? Então, assim, vocês sabem que eu amo música e, e adoro fazer umas artes, né? Então, quem já tá um tempo aqui comigo sabe como eu sou meio arteira. Não vou nem dizer artista, é arteira. Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas músicas que eu sei a tradução e que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, tá bom?
Então eu quero que vocês me falem o seguinte. Vocês vão já até saber que música que eu tô falando, tá bom? Imagine se houvesse paraíso. Como seria? O que é um paraíso para vocês? Coloquem aí para mim nos comentários. O que é o paraíso para você? O paraíso para você é uma praia deserta, sem ninguém te enchendo o saco. Paraíso para você poder ir tomar um banho sossegado, sem ficar ouvindo, ô mãe, mãe, mãe. Paraíso para você é ficar saudável, sem doença nenhuma. Paraíso para você é ter dinheiro? O que é um paraíso para você? Imagine se nós tivéssemos, se houvesse paraíso. Onde seria e como seria? A Angélica está dizendo um lugar onde tem paz, amor entre as pessoas, lugar de paz. O que que é essa paz para nós, né? Porque a gente fala lugar de paz. O que que é paz para nós? O que é ter paz? Porque às vezes ter paz, você pode estar ali num lugar barulhento, cheio de gente dançando alegremente, ainda mais agora que é carnaval, né? O povo tá ali em paz, se divertindo. O que é paz? A Cibele está falando, o paraíso seria de águas cristalinas, cheio de vidas, peixes, animais e é muito a ver com o frescor do céu mesmo. Amara, paraíso é um lugar de paz, saudável, sons de aves e amor às pessoas. A Elizabeth disse, paraíso para mim é as pessoas de bem. O Nelson disse, é o lugar onde a felicidade está em todos os pontos, sem nada para contrariar. A Elaine disse: paraíso para mim é uma floresta cheia de vida, com pessoas que se amam gratuitamente, que convivem em harmonia. A Elvira disse: paraíso para mim é um lugar que todos têm saúde, todos se entendem, sem conflitos de nenhuma espécie. Olha só, a Kátia disse: paz está dentro de nós, né? Então, assim, cada um enxerga o paraíso de uma forma, vocês viram como que é? Lógico que a gente tem aquela ideia de paraíso, né? Se eu morrer, vou para o paraíso, para o céu, para o paraíso, onde tem as avezinhas, ou o paraíso pode ser aqui. Como que é meu paraíso, né? Então, imagine se houvesse esse paraíso, mentaliza aí. Se houvesse esse paraíso, como ele seria? O que é um paraíso para você? Agora, incluindo essa pergunta, vai uma outra. Imagine se todas as pessoas vivessem o presente. Quando eu falo vivessem o presente, são aquela situação de você não estar nem pensando no futuro, com aquela ansiedade, ai meu Deus, ou com aquele medo, e nem com depressão, né? Pensando no passado, ai, minha infância que não volta mais, ai, como eu vivia bem, não sabia, não dava valor, sabe? Imaginem se as pessoas vivessem só pensando no presente, sem ansiedade e sem depressão. Não seria o paraíso? Não seria? Se a gente pudesse prestar mais atenção no nosso presente, na nossa respiração, no nosso redor, que a gente às vezes nem olha, né? No céu maravilhoso que nós temos. Imagine. Ah, imagine se não houvesse países. Agora imagine mesmo, é sério. Imagine se não houvesse países. Se fosse um lugar só, um povo só. Não ia ser legal? Porque assim, hoje em dia, né? Hoje, sempre, né? Nós conhecemos o mundo assim, tudo divididinho. Vários países, aquela briga com terra,
Mas imagine se não tivesse país. Se tivesse só o planeta, todo mundo junto, todo mundo da mesma espécie, todo mundo vivendo. Fosse um povo só. Imaginem, como seria? Vocês acham que ia dar certo? As pessoas até diferentes, não precisa ser tudo igual, mas todo mundo não tinha aquele negócio assim, ah, eu sou chinês, eu sou brasileiro, eu sou italiano. Não. Ia ser todo mundo diferente, porém um povo só. Como será que seria, né? Vocês já pararam para pensar? Se apesar das assim, separações de territórios, mesmo com separações, se fosse só um povo só, não tivesse essa divisão, né? Não ia ser legal? Agora imagine todas as pessoas sem motivos para guerras, sem politicagem, sem religião. Religião que eu falo a minha religião é melhor, a minha, você sabe aquela divisão que todos acreditassem na mesma coisa, imagina. Então imagina que todas as pessoas vivessem em harmonia, como a Marcela disse aí, e que não tivesse motivo para guerra. Hoje, o que motiva a guerra da gente? Que a gente vê briguinha, o que é que motiva? Muitas guerras por aí é por causa de território, né? Aquela ambição de território, essa terra é minha. Religião, a minha religião é melhor que a sua, o meu Deus é melhor que o seu, você é inferior a mim, porque o meu Deus é aquela coisa toda que todo mundo já sabe, que há muitos anos é a mesma coisa, né? Mas imagine que isso não existisse, que fosse digamos, uma religião só, e que não houvesse esse negócio de partido político, que todos tivessem aquela harmonia, todos conversando sobre o mesmo assunto ou assuntos diferentes, sem aquela cara assim, ó. Eu discordo. Você pode até discordar, mas não ia ter motivo para briga. Olha que legal. Elvira, às vezes a guerra mesmo, alguém quer poder, né? A ganância de alguma forma, né? Imagine um mundo sem posses. Eu acho que agora que entra nessa parte de ganância, ó. Imagine um mundo sem posses. Tipo, eu não sou dono disso. É tudo nosso. Você já imaginou? Não entra na minha casa, essa casa é minha. Esse carro é meu. Tudo é meu. Tudo aqui é meu. Esse território é meu. Você está invadindo o meu território. Imagine que não tem isso agora. Agora imagina que não tem posses, sem necessidade de ganância e sem fome. Não tem aqueles o mais rico e o mais pobre, é tudo igual. E ninguém vai passar fome. Olha que maravilha. Os homens vivendo como irmãos. Consegue imaginar isso? Não ia ser maravilhoso. Conforme eu vou falando, imagine, é para imaginar mesmo, tá? Não é para deixar solto, não. Imagina, porque quando a gente imagina, a gente meio que materializa os nossos desejos. E as coisas começam a se movimentar, né? A energia desse pensamento. Então, não deixa nada em vão, não. Vamos imaginar de verdade, tá bom? Imagine se não houvesse doença e que não houvesse a necessidade de pessoas doentes. Conseguem imaginar isso? Não ia ser muito legal? Pois é. Imagine se todos vissem a vida com mais compreensão. A vida, nós aqui na Terra, se as pessoas vissem com mais compreensão, compreendendo o porquê que a gente está aqui, o porquê
que a família tá com a gente, né? O porquê que a gente tá junto aqui nesse planeta. Imagine se todos conseguissem compreender isso, como se todos falassem a mesma língua. Ia ser lindo, ia ser lindo demais. Aí você vai falar, não tem emoção nenhuma. Não tem emoção nenhuma, né? Ai, ai, ai. Imagine se todos vissem a morte, suposta morte, aquela morte, sabe? Imagine se todos vissem a morte com mais naturalidade. Vocês conseguem imaginar isso? Você puxa a vida, passou para o outro lado. Logo, logo ela está de volta. Imagine se todos pensassem dessa forma. Consegue imaginar? Todos chorando de saudade, porém sem aquela coisa de apego, ganância, né? Porque não tem aquela situação, morreu e não deixou nada para mim, só deixou para aquele cara ali que nunca fez nada para ela. Não tem isso, gente. Mas agora imagina, meus amores, se realmente as pessoas vissem o desencarne, né, como uma coisa natural, e que sem problema nenhum, assim como a vida é necessária, o desencarne é necessário, a vida do outro lado é necessário. E imaginem, imagine se fôssemos mais alegres. Você jamais ia ver alguém com cara feia na rua. Conseguem imaginar isso? Vamos imaginar junto? Imagina, você olhar para o lado e tem alguém assim para você. Tá rindo do quê? Não, não ia ter isso, não. Você ia ver a pessoa sorrindo e ia falar, eu quero rir também. E já soltava aquela gargalhada, já tô até imaginando a risada da minha mãe. Exatamente, Angélica, eu vou ali e já volto. E aí? Não ia ser legal? Não ia ter aquela vibração positiva? E lógico, as pessoas iam poder chorar sim, mas ia chorar assim, sabe? Ou de felicidade, ou de saudade, mas sem aquela angústia, aquela coisa difícil, pesada, difícil de engolir, sabe? Não ia ter. Não ia. Então imagina. Imagine se nós levássemos a infância mais a sério. Quando nós somos crianças, às vezes a gente não leva muito a sério a infância, porque a gente meio que sai um pouco da infância, né? Às vezes eu acho que os jogos, os eletrônicos, tiram a gente um pouco, a televisão tira a gente da infância, né? Gostosa, né? A gente que tá mais ou menos na meia idade, tipo eu, assim, uns quarentinha ou mais, viveu uma infância muito mais gostosa. Tem os dissabores aí, né? Que a gente lembra pensando, ai, 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 né? Se desse para fazer diferente. Mas, pelo menos eu, né? Não sei vocês. Depois vocês me falam como foi a infância de vocês. O que vocês lembram de gostoso? Eu subia em árvore, pegava fruta na árvore, né? Nadava no rio, não tinha problema essas coisas, no lago. Tinha muito contato com os animais, brincava no barro, fazia piscininha de barro. Então, assim, hoje em dia as crianças. É difícil você ver uma criança que tem contato com todas essas coisas, que vivencia uma infância gostosa. Agora imagina se nós, imaginem aí, hein? Agora, coloca a cabecinha para funcionar. Imagine se a gente desse mais atenção para a infância. Se a infância fosse uma coisa muito importante mesmo, porque hoje a gente passa despercebido. Se a criança estiver enchendo o saco, então aí a gente põe pro cantinho. Mas imagina, verdade, eu também vivia ralada. Vivia ralada, tem cicatriz de monte.
Imagine se nós dessemos mais atenção para a infância e, inclusive, víssemos isso como uma coisa tão importante que levássemos ela também, as partes mais importantes dela, para a nossa vida toda. Tipo assim, vou dar um exemplo. Talvez até essa alegria que eu li aqui um pouquinho antes tenha a ver com essa alegria da infância. A gente não deixar de brincar, a gente não deixar de sorrir, cantar alto, né? Não digo subir em árvore, né? Porque tem idade para subir em árvore, né? Não vai fazer aventuras. Minha avó fazia isso. Até determinada idade dela lá, a safadinha estava em cima da árvore, né? Mas isso também era legal, porque assim, ela se sentia disposta e subia, apesar dos riscos, né? Que a gente fica pensando só nos riscos. Mas nesse ponto eu via a pura criancice dela, que era uma delícia. E hoje a gente acha feio ser criança. Ai, para de ser criança, né? Mas imagine se a gente tivesse um pouquinho da nossa infância no nosso dia a dia. Não ia ser gostoso, né? Não ter medo de falar o que pensa, é... mesmo sendo repreendido, vai lá e volta e de repente faz de novo porque foi muito legal, né? E a gente vivia intensamente, né? Sem medo. Às vezes a gente tinha até um medinho, né? Mas a gente vivia, que gostoso, né? Imaginem, com tudo isso que eu falei, olha a lista enorme de coisas que eu falei. Alguém lembrou de mais alguma coisa? Porque assim, a gente no começo a gente pensou no paraíso, mas toda essa lista aqui já não seria um paraíso? Não ia ser uma delícia viver numa situação dessa? E a gente pode, nós podemos. Porque Deus não criou ninguém para ficar sofrendo. Você acha que Deus ia fazer assim, olha, vou colocar mais um sofredor na terra? Não. Tem um filho meu indo para a terra agora, olha, vai dar tudo certo para ele. Olha, eu tô torcendo aqui, tô torcendo para que ele possa entender de uma forma bem tranquila, sem precisar sofrer. Que ele não escolha o sofrimento. Esse sim é um paizão, né? Ele vai deixar a gente escolher e vai torcer para que a gente escolha as coisas boas, né? Porque ele criou várias coisas boas. E aí, olha só, tudo isso que a gente conversou até agora, do Imagine, a gente conseguiu imaginar nós, como seres humanos na Terra, vivendo um paraíso, né? Sem problemas, só na alegria, sem problemas de saúde, sem ganância, sem um querendo ser melhor que o outro, né? Sem aquele sofrimento por ter perdido um ente querido, sem necessidade de nada disso, né? Não ia ser legal? E isso pode acontecer com a gente. A gente tem esse poder de transformação. Lembra que eu falei que quando a gente imagina, a gente meio que plasma os nossos pensamentos, os nossos desejos, e eles podem acontecer sim. Então hoje, vocês não estão aqui por acaso. É normal a gente pensar sempre, quando a gente vem num tratamento espiritual, em, não vejo a hora logo que a Cintia faz aquele tratamento, que é prece de encerramento, eu quero logo passar por tratamento, quero logo pegar minha água fluidificada para ver se já sara, acaba logo com esses sintomas. Mas o tratamento já está sendo feito logo do início, o plano espiritual já vai fazendo toda aquela preparação com a gente,
né? Os ansiosos somos nós, né? Se nós vivêssemos em harmonia com a natureza, com Deus, com os acontecimentos naturais, a gente não ia viver tão ansioso assim. E também não íamos procurar tratamento espiritual só pensando na nossa cura para ontem, né? Eu quero acabar logo com esses sintomas. Não vejo a hora, né? Mas hoje eu trouxe para vocês aqui uma receitinha que é o Imagine. É uma ferramenta que a gente tem para tentar realmente colocar as coisas que a gente quer que aconteça em movimento, né? Vamos colocar em movimento, sim. Porque no nosso dia a dia a gente costuma colocar em movimento coisas que não prestam, né? Aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas que não dá certo. O convite hoje aqui, meus amores, é para tratar de nós e do nosso planeta e de todos os seres que nele habitam. Então a gente não vai tratar só de vocês hoje, só de nós, tá? A gente vive nesse planeta e antes mesmo da gente se curar, porque não adianta a gente ficar com uma saúde em dia e o nosso planeta morrendo. Não adianta a gente sobreviver e o planeta ir por água abaixo. A gente tem que andar junto, né? O plano espiritual sempre nos encaminha mensagens, diversas formas, até em grupos que não são espíritas, eles dão um jeitinho e nos encaminham mensagens do tipo: vibrem pelo nosso planeta. Como que eu vou vibrar pelo planeta se eu tô com um BO aqui para resolver comigo mesmo? Imagine que não tem essa de posse. Até esse problema que você tem não é seu. Ele está com você. Lembra? Ele não é seu. Ele está com você por algum motivo, mas da mesma maneira que ele entrou, ele pode sair. Então, esse convite, exatamente, Aparecida, se o planeta morrer, a gente vai junto. Mas a gente precisa tratar ele como um ser vivo e que nós fazemos parte dele. A gente não está separado, a gente está junto. Esse imagine que eu falei é maravilhoso se a gente estiver pensando tudo isso ao mesmo tempo, todos juntos. Vocês conseguem imaginar quantas coisas a gente poderia fazer pensando juntos, ao mesmo tempo, vibrando juntos e imaginando juntos? Quando a gente fala imagine, é uma vibração, são ondas de vibrações, né? E essas vibrações fazem milagres. Agora imagine várias pessoas vibrando juntos, na mesma sintonia, pensando juntos. O que vocês acham que vai acontecer? Hoje eu vou convidar vocês para vibrar juntos pelo planeta. Sabe por quê? Porque ele é nossa casa. Antes mesmo da nossa casa do corpo físico, que também é nossa casa, existe a casa planeta. Ah, mas poxa vida, já deve ter gente cuidando do planeta aí. Colocaram o drone, não sei o que, estão cuidando das coisas, eu não vou precisar me preocupar. Não tem Jesus lá cuidando? Nós somos os habitantes do planeta e nós precisamos cuidar dele. Às vezes a gente não consegue fazer tudo sozinho, mas a gente consegue fazer uma pequena parte. Então, imaginem um planeta sem poluição, onde você possa respirar o ar
não haveria doenças pulmonares, não haveria nada, porque não haveria poluição. Olha que surreal. Vamos imaginar. Imaginem os animais em plena, no lar deles, livremente, podendo se alimentar sem precisar sair correndo atrás na casa dos outros, fuçando no lixo. Imaginem eles vivendo da melhor maneira possível. Agora imaginem as plantas que nos curam, as florestas que trazem toda esse ar que nós precisamos. Se eles estivessem todos crescendo em harmonia, sem ninguém pondo fogo. Já imaginaram? Às vezes, quando a gente planta uma árvore, às vezes num lugar que não é. Ah, eu tô plantando uma árvore. E às vezes você planta ela num lugar que não era para plantar, porque precisa até disso, precisa de um certo conhecimento. Às vezes você planta, vai um pinheiro. O pinheiro, ele acaba com a água que está ao redor, então ele acaba matando as outras plantas ou a mata nativa. Então, assim, que nós saibamos cuidar um pouquinho mais dos nossos irmãos, né? Cuidar da natureza, cuidar de tudo que tem dentro da nossa casa. Na nossa casa, a gente gosta que as pessoas fiquem mexendo nas nossas coisas, ou quebrando alguma coisa, destruindo, deixando cair. A gente não gosta. Quando a gente começar a ver o planeta Terra como a nossa casa, e que tudo que qualquer um fizer vai nos atingir de alguma forma, a gente vai começar a cuidar melhor, né? Uma hora isso vai, quer dizer, agora a gente já tá sentindo alguns reflexos dessa falta de cuidado que a gente teve com a nossa casa, né? E a gente vai conseguir, porque a gente está imaginando, e tudo que a gente imagina junto tem uma força muito grande. Então eu vou colocar uma musiquinha aqui e a gente vai brincar de imagine, tá bom? E em seguida a gente faz um encerramento. Eu tinha pensado numa música, mas eu vou colocar outra, porque essa tem som de natureza e eu amo. Então vamos imaginando que a gente está nesse paraíso que é o nosso planeta Terra. Vamos imaginando que esse paraíso, que é o nosso lar, está aqui, ó, no meio das nossas mãos. Imagine o planeta aqui, ó, entre uma mão e outra. E nós vamos mandando várias energias positivas para esse planeta maravilhoso. Imaginando que em volta dele tem muita luz. E essa luz vai cobrindo todas as florestas, todos os rios, lagos, todos os oceanos, todos os habitantes, todos os bichinhos, dos mais pequenininhos até os maiores, envolvendo todos com muita harmonia, muita paz e amor. O planeta vai se enchendo de amor, vai se enchendo dessa energia maravilhosa. E tudo vai começar a se renascer, se recriar, se desenvolver.
Vamos imaginando todos juntos, de mãos dadas, num círculo muito grande, como se estivéssemos brincando de roda, alegres, sorridentes, em harmonia. Vamos imaginando as crianças correndo e brincando com os passarinhos, conversando com as árvores, podendo deitar num gramado, olhando para o céu infinito.